Apocalipse 3, versículo 20. Vamos ler juntos? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e ele comigo. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Agradecemos-te pela oportunidade de, juntos, numa celebração comunitária, juntos refletir no mesmo texto da palavra e sermos administrados e moldados e ministrados de forma tão distinta. Temos muitas necessidades, Senhor, mas são muitas necessidades. Temos uma lista, mas uma lista enorme, talvez infindável de pedidos. Mas, ó Pai, tem um agradecimento que eu gostaria de colocar diante do Teu altar. Obrigado, porque nós já tivemos um encontro com o Senhor. E esse encontro mudou a nossa vida, mudou o nosso norte, reestruturou todo o nosso ser, nos tornou pessoas totalmente diferentes. Se fôssemos passar o microfone aqui e as pessoas expressando as mudanças, ficaríamos impactados. De modo, a Deus, que eu sou mais um dessa fila. E agora, Pai, que já temos o encontro da salvação, o encontro que nos tornou servos do Pai, do Deus Altíssimo, nós queremos os encontros dos ajustes, os encontros do comissionamento, do quebrantamento, do avivamento, o encontro do descanso, ó Deus, que o Senhor ministre em nosso coração. Ontem nós falamos do encontro com a nossa consciência. Hoje nós queremos pensar sobre o encontro com a Tua igreja. E o desejo do meu coração é que eu não atrapalhe a Tua vontade, a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Mas durante toda a minha vida, que li e que ouvi Apocalipse 3, especialmente o versículo 20, eu sempre usei esse texto como um texto evangelístico. E o é. Eu sempre pensei nesse texto como um texto desbravador, comissionado. Eu sempre pensei nesse texto como um texto missionário, evangelístico. Esse é o texto de missões. E quando eu vejo Isaías recebendo um comissionamento de tratamento, Isaías no capítulo 5, ele sai jogando as profecias dos ais para todo lado. Ai dos beberrões, ai dos adúlteros, ai dos idólatras, ai, se fosse contextualizar, ai daqueles que ficam a madrugada toda no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Ele sai falando, atirando para todo lado. Jesus se manifesta, tem um encontro teofânico com Isaías. E quando Deus vai ao encontro de Isaías, incrível, Isaías diz: ai de mim. O encontro com Jesus revela quem eu sou. Eu tenho um encontro com Jesus, com todo respeito à minha igreja, à minha denominação, meu pastor, meus pastores, mas quando eu tenho um encontro com Jesus, eu vejo a miséria e as mazelas que estão contidas no meu coração. Talvez você não esteja preparado para ouvir um dia o pastor chegar e dizer assim: gente, eu não tenho condição de pregar hoje, porque eu tive um momento muito desencontral. Eu queria pedir aqui ao moderador, ou ao irmão Alpeno, assuma uma palavra aqui para pregar. É capaz de muitas pessoas saírem da igreja. Por quê? Porque nós gostamos da igreja maquiagem, tudo certinho, onde ninguém pode expor sua vida, porque isso vai rapidamente para as redes sociais. E agora, João me mostra coisas totalmente diferentes. Diametralmente a direção é outra. Porque João, ele tem uma experiência profunda com Deus. João, a audição dele, é como se João estivesse ouvindo o balançar, vamos dizer assim, da penca de chave de Deus. Deus sacode a penca de chave para João, João caído, João prostrado. E quando Deus balança essa penca de chave, Deus diz a João: João, não tema, fique tranquilo, João. Eu fico pensando, por que eu não vou temer? Aí Deus diz: olha aqui, ó, eu tenho a chave da morte e da vida. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: o que é que está morto dentro de você? O que é que esse imperador conseguiu roubar de você, matar em você, assassinar na sua alma, na sua mente, na sua fé? O que ele conseguiu matar, eu sou Deus suficiente neste encontro para ressuscitar no seu ser o que alguém matou, assassinou, porque eu sou aquele que tem a chave da morte e da vida. Então não tema, João.
João, para os adolescentes, para os jovens e para os adultos, para ficar mais claro para todos, pegue o seu smartphone, comece a digitar. Escreva, João, pega a caneta. Escreva, João. E é engraçado, irmãos, quando Deus pede para João escrever, há pessoas aqui nessa igreja, bem como na minha, que escrevem tão bem, que alguns pseudos erros que esse texto apresenta não estariam aqui, porque são redundâncias. Mas misteriosamente o Senhor cria neologismos, cria artimanhas didáticas, pedagógicas, para trazer verdades ao meu coração hoje. Imagine, 95 depois de Cristo, hoje esse texto é uma verdade na minha vida. Então, meus irmãos, Apocalipse capítulo 3, primeira grande verdade que eu quero te dizer, é um texto para a igreja. Por mais que queiramos aplicar, mas Apocalipse 3 é um texto para a igreja. Poderíamos utilizar a expressão é um texto para as igrejas? Poderíamos, mas teologicamente essas igrejas não representam unidade. Essas igrejas representam a graça de Deus para todas as igrejas, em todas as épocas, em todos os momentos, em todas as suas problemáticas. Podemos viver uma época em Itabuna de termos igrejas laodiceanas, podemos ter igreja de Esmirna, de Tiatira, podemos ter vários tipos de igreja, mas podemos ter na mesma igreja as 7 igrejas se manifestando em cantos, em recantos, no centro, em lugares, em ministérios da igreja. Podemos ter uma igreja que se manifesta, talvez sem até o pastor perceber, com vultos, com flashes de uma dessas 7 igrejas. Jesus, estrategicamente, se você pegar no mapa na sua Bíblia, você vai ver que Jesus está querendo alcançar a humanidade. Jesus diz para João, escreve essas 7 igrejas, por alguns simbolismos, por algumas realidades. Talvez a primeira delas é que o 7 representa a plenitude, o alcance máximo, a perfeição, a abrangência, a totalidade. Então ele diz, olha, tudo que eu vou registrar aqui é tudo para todos. Segundo, porque na rota estratégica ele alcança praticamente toda a humanidade da época. E a partir dali, as vertentes, os flashes, os tentáculos desta palavra iriam correr de tal forma que lá nos anos 2018 essa carta chegaria para causar impacto na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu queria que você passeasse comigo pelas 7 cartas. Bem rapidinho, eu não vou tomar muito seu tempo. Primeira carta que a Bíblia nos registra é a carta à igreja de Éfeso. Nós vamos perceber que essa igreja, por mais que essa igreja tenha as suas peculiaridades missionárias, nós vamos perceber a direção, a dedução do Cristo Jesus sobre essa igreja. E a esta igreja ele começa se apresentando. João escreve essa igreja, diz essa igreja, isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas. Observe bem, ele está dizendo que nós temos as 7 estrelas. Ele está querendo nos mostrar o seguinte: avise para essa igreja de Éfeso. Essa igreja não precisa ter medo do capitão do imperador. Essa igreja não precisa ter medo de Satanás, o rei das trevas. Essa igreja tem a totalidade da liderança. Essa igreja tem a totalidade de quem comanda. Eu sou o comandante desta igreja. Depois ele diz mais. Ele diz, diga a esta igreja, eu sou aquele que ando no meio dos 7 castiçais de ouro. Nós vamos perceber ele dizendo, essa igreja não é uma igreja com a teologia apenas no Filho. Essa igreja não é uma teologia apenas em Deus. Essa igreja não é uma teologia apenas no Espírito Santo. Essa é uma igreja que tem a teologia na triunidade cristã. Essa é uma igreja do Deus Pai. Essa é a igreja do Deus Filho. Essa é a igreja do Deus Espírito Santo. Eu gosto muito de falar isso. Portanto, Igreja Batista Alvorada, portanto, meus irmãos que estão na rede, o Espírito Santo operou, opera e sempre operará nessa igreja, porque Ele tem no seu bojo, no seu centro, a totalidade da graça. Ou seja, isto é, Deus Pai, Deus Filho,
E o Deus Espírito Santo está nessa igreja, louvado seja o nome do Senhor. Ele se apresenta a essa igreja. E para que essa igreja não fique se achando, porque no meio da igreja quem passeia não são os pastores, é o Cristo Redentor. Olha que encontro fantástico a sua igreja. Mas ele já começa dizendo: baixa a bola. Baixa a bola, porque eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua paciência. Eu conheço muita coisa em você, e que não pode sofrer os maus. E puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são. Tu os achastes mentirosos. Observe que ele começa a dar características, inclusive interioranas, dos achismos da igreja. O que a igreja acha, para que a igreja não pense que foi uma fofoca de um irmão membro da igreja, de um irmão fundador da igreja, de um irmão recém-chegado na igreja, de um irmão que veio da Assembleia de Deus, de um irmão que veio da Adventista, de um irmão que veio da Metodista, de um irmão que veio do lugar. Ele está dizendo assim: eu conheço o que você pensa. Irmãos, isso aqui muda toda a minha história, porque o nosso Deus, Ele sabe exatamente o que você está pensando agora. E eu penso o que Deus pensa. Desculpa o pensar redundante. Eu penso o que Deus pensa quando você está numa mensagem simplesmente pensando em coisas que não são, ou está no encontro com Deus. Eu penso que Ele pensa que você está perdendo tempo pensando que você sabe alguma coisa. Eu conheço as tuas obras. A partir daí, meus irmãos, ele fala da paciência, da perseverança, ele fala do trabalho, ele é justo. Mas quando ele chega no verso 4, ele diz: eu tenho porém contra ti. Eu tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Porque, para refletir, a bem da verdade, Deus não tem muito interesse, irmãos, que a sua forma cultica, expressiva, seja através do corpo, tão somente. Mas cá para nós, toda vez que estivéssemos com essa ebulição da presença de Deus, seja num quarto, seja num culto público, nós deveríamos, com o nosso eu interior, pular e dançar, tal como no primeiro amor. O primeiro amor mexe com a nossa estrutura. O primeiro amor deve ser recordado diuturnamente. Ele diz: eu tenho contra ti. Você se tornou um profissional da fé. Você se tornou um adorador coreográfico. Você se tornou um adorador de multidão. Se todo mundo levantar a mão, você levanta. E se todo mundo sentar, e você se assenta. E se todo mundo der um glória a Deus, você dá. E se o pastor pedir para aplaudir, você aplaude. Porque nós não temos mais a consciência de que o culto é individual. Nós ainda estamos na época, na terrível época, na megalomaníaca época, na virtual época e pós ou hipermoderna época da indulgência cultica, onde eu faço porque alguém mandou, mas quando eu sou visitado por Deus, quando eu tenho um encontro com Deus, a minha coreografia começa aqui dentro, e o meu rosto é o palco da expressão do que está acontecendo no meu coração. Depois ele diz a João continua escrevendo. Interessante que ele termina dizendo: João, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu não acredito, e confesso a vocês que não tenho nem dúvida disso, eu não acredito que seja uma igreja do ponto de vista estrutural acéfala. Eu não acredito. Eu não acredito que seja uma igreja mutilada da sua audição. Mas ele diz assim: olha, quem tem ouvidos, ouça. É só quem tem ouvidos. E quem tem ouvidos faz a captação sonora, joga no coração e começa a remoer, e começa a degustar, e começa a fazer propósito no coração de mudanças. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. João escreve à igreja em Esmirna. Observe, irmãos, agora nós vamos para uma igreja com um imperador, talvez dos piores momentos da face da igreja. Nós temos um imperador assassino, nós temos um imperador que clama, que tem sede de adoração, e ele diz: escreve essa igreja. Olha que coisa profunda. Ele diz assim: ao anjo da igreja que está em Esmirna. E o que me chama a atenção é que nós temos vertentes teológicas afins, mas eu acredito piamente, quando a igreja recebe um pastor, ela recebe um anjo que Deus mandou, um anjo com defeitos.
e com qualidades. Um anjo que peca também, mas que vive lutando para não pecar. Um anjo que recebe de Deus e que precisa ter muito zelo, muito cuidado para passar para a igreja aquilo que o Senhor ministrou no coração e não aquilo que eu acho. Mas a igreja precisa acordar. A igreja não pode se rebelar contra o anjo dela, porque o anjo da igreja é quem recebe o sopro do Espírito no seu ouvido. Ao anjo da igreja, João escreve. Sabe, irmãos, nós vivemos uma época que as informações já não são mais individualizadas. Vivemos uma época onde as pessoas estão próximas de quem está longe e muito longe de quem está próximo. As redes sociais têm essa capacidade de encurtar distâncias e de criar pontes, mas pontes quebradas de longas distâncias. E o que me chama a atenção é que as informações hoje elas chegam em grupos. Todo mundo fica sabendo ao mesmo tempo, mas Deus não diz assim, escreve diretamente para a igreja. A igreja que está reunida ali vai receber. Mas para que não haja divisão interpretativa, para que não haja divisão auditiva, para que não haja divisão intelectiva, para que não haja divisão teológica, para que não haja maneirismos cristãos, religiosos, ele diz, escreve ao anjo da igreja. Escreve essa igreja. Diga para ela o seguinte, eu conheço as tuas obras, a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Eu conheço a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Observe, é como se pequenas congregações fossem levantadas invisivelmente dentro da grande congregação. E ele começa a ministrar dizendo, não temas nenhuma destas coisas que há de padecer. Não tema, meu irmão. Eu quero dizer para as mulheres dessa igreja, mesmo que Satanás tente colocar uma pequena congregação dentro do seu lar, da sua casa, da sua mente, do seu coração, da sua alma, a palavra profética nessa manhã é, não temas as provações que há de padecer. Por quê? Porque ele diz o seguinte, eis que o diabo lançará muitos aqui, na prisão. Talvez a prisão não seja mais o cárcere romano. Talvez sejam prisões diferentes. Talvez uma enfermidade que vem à sua vida seja uma prisão. Talvez as decepções que você passa na vida é uma prisão. Seu filho é uma prisão. Sua filha é uma prisão. Uma enfermidade emocional é uma prisão. Quem sabe alguns distúrbios espirituais, alguns distúrbios biológicos, prisão. Mas ele disse, o diabo pode até botar alguns na prisão, para que vocês sejam tentados. E eu quero dizer que no mundo vocês vão ter muitas tribulações, e algumas vão durar 10 dias. Esse é um número que nós não podemos sequer mensurar. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Diga para ele, João, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, num contexto onde a coroa era apenas para quem chegava em primeiro lugar, era uma festa com trombeta sendo tocada, o Senhor diz assim, não precisa pressa, não precisa urgência. Sabe por quê? Porque quem tem a coroa da vida eterna, dá a todos que estão na vida eterna. Porque a vida eterna já é uma coroa. Ter Jesus em nossa vida já é uma coroa. Ter um encontro com Jesus já é uma coroa. Portanto, ainda que você passe por muitas lutas, coloque a mão na sua cabeça e diga, eu sou coroado, coroada pela graça de Deus. Ele diz, continue escrevendo, João. Irmão, desculpa, mas eu vou ter que passar bem aqui por elas. João diz, olha, escreva a igreja que está reunida em Pérgamo. Ele vai mostrar agora uma igreja idólatra, uma igreja cheia de enganos, uma igreja com profundas infiltrações teológicas. Ele vai começar a mostrar coisas profundas acontecendo nessa igreja. Mas ele diz ao anjo que está na igreja em Pérgamo, escreve, isto diz aquele, olha bem, aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Olha o que Jesus está querendo nos mostrar, no meio de tanto engano, no meio do joio com trigo. É muito problemático, João, é muito problemático, pastor, é muito problemático, líder, você querer fazer justiça com as suas próprias mãos, você querer fazer separações, porque quem tem um instrumento que divide, que corta dos 2 lados, que tira com justiça, sou eu. Fique tranquilo, porque quem faz a separação sou eu. Olha que coisa linda, meus irmãos. Ele diz,
Mas diga para eles também que eu conheço, a despeito da mistura, eu conheço as obras dessa igreja. Eu conheço tudo que essa igreja faz. Eu conheço porque eu estou vendo até um trono de Satanás. E aí, irmão, chega no 14, ele diz: mas algumas coisas, algumas poucas coisas eu tenho contra ti. Sabe, irmãos, às vezes nós achamos assim, isso é um pensamento indutivo satânico. O que acontece com um homem, por exemplo? Pode acontecer com um homem. Um homem pode dizer bem assim: eu sou casado, viajo pelas ruas da Bahia, pelas estradas da Bahia, e sou muito tentado porque eu sou um homem bonito, um homem belo, um homem charmoso, um homem vistoso, e graças a Deus eu nunca traí a minha esposa. Pronto. Mas esse mesmo ser humano, ele pode, vez por outra, encher o seu ego naquele hotel que ele chega e a moça começa a dizer assim: ah, se eu tivesse o marido dele. Lá em cima ele faz até coisas biológicas, ele faz até algumas, quem sabe, alguns lances. Vocês sabem, né? Uma necessidade fisiológica número 3. Então ele pode, sem querer, tirar o grosso, mas ficar com poucas coisas. Ô, meu irmão, o que eu quero te dizer é o seguinte: não adianta a gente tentar tirar tudo. Nós temos que tentar tirando processualmente, de pouco em pouco. Mas não pode ficar em nossa vida nenhuma pouca coisa. E eu creio que até Jesus voltar, essas coisas vão sair da nossa vida em nome de Jesus. Ele continua, ele diz: João, escreve à igreja em Tiatira. Diz essa igreja que muito mais do que um processo de infiltração, diz essa igreja que quem está escrevendo não é quem tem a chave tão somente, não é o alfa e o ômega. Quem escreve essa igreja é o Filho de Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Quem está escrevendo é o Filho de Deus, e o Filho de Deus tem os seus olhos como chama de fogo. Observe que é uma cena apoteótica, apocalíptica. É uma cena que nos mostra a modernidade de um cinema muito antes de termos o que temos hoje. Antes de qualquer tecnologia, Jesus já se apresentava como aquele que os olhos eram como chamas de fogo, os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, eu conheço. Olha o que é que ele está dizendo nessa igreja: eu conheço o seu amor. Não pode ser uma igreja ruim, é uma igreja amorosa, é uma igreja que no encontro de jovens, a igreja se mobiliza. Ele diz mais: é uma igreja que tem serviço, é uma igreja que as pessoas são recolocadas no mercado de trabalho, é uma igreja que os advogados se interessam pela causa do oprimido, é uma igreja que tem serviço na cidade. As pessoas vão chegando em determinada idade e com pensamento às vezes geriátrico, eles recebem uma casa de acolhimento para mostrar para elas que Deus ainda pode produzir numa pessoa de muita idade, uma casa que pode acolher idosos. É uma igreja que tem muito serviço, é uma igreja que tem muita fé. Tem gente doente, a igreja está orando. O pastor esteve doente, a igreja orou. E o pastor podia estar em qualquer lugar do Brasil, mas a igreja com fé entendeu que o pastor já estava aqui dentro. É uma igreja de fé, é uma igreja que tem paciência. Então, uma igreja paciente, que sabe que as coisas acontecem, cada coisa no seu tempo. Ele diz: uma igreja paciente, e que as últimas obras são mais do que as primeiras obras. Meus irmãos, olha o que diz no verso 20: mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Olha que coisa forte: que deixas Jezabel, mulher, que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem, para que comam dos sacrifícios da idolatria. É como se Deus estivesse olhando e perguntando: cadê a vida cristã? Cadê as palavras que eu te falei? Eu falei para você, então tenha cuidado. Ele não negocia a sua cosmovisão. Não deixe. O que a Bíblia está querendo nos mostrar, meus irmãos, é que a cada um dessa igreja Deus dá uma direção, mas Deus dá prioritariamente a visão ao anjo da igreja. E a visão da igreja Deus não dá a qualquer um. A visão da igreja Deus dá ao pastor. Pastor, por que o senhor está enfatizando tanto isso? Toda igreja que eu vou tenho falado isso. Mas pastor, se eu quiser mudar a visão da igreja,
Aí eu prefiro que você vá para outro lugar. Pastor, e se mesmo assim eu quiser continuar aqui e mudar a visão da igreja? Aí você coloca o joelho no chão. Não precisa sal grosso nem milho. E fala assim: Senhor, ministra ao coração do meu pastor. Irmão, você vai se surpreender. Se o que está no seu coração for de Deus, quando o pastor estiver no banho, o Espírito Santo se manifesta também na água. Quando o seu pastor estiver no trânsito, uma buzina no seu coração virá, e ele vai pensar: meu Deus, o que foi que eu fiz no trânsito? Ele vai parar o carro, e o Espírito Santo vai dizer bem assim: no coração, eis que te digo, servo meu. Ele vai falar, porque Deus não está inimigo dos seus pastores. Deus não está de mal com seus pastores. E quando Deus quer falar, Ele fala onde quer, como quer, a quem quer. Louvado seja o nome do Senhor. Ele continua falando, e agora, irmãos, ele chega à igreja que está reunida em Filadélfia. Quando nós chegamos à igreja em Filadélfia, nós vamos nos encontrar com uma igreja que recebe um título interessante. E ele diz assim: a igreja que está em Filadélfia escreve, e isto diz. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O Senhor está dizendo para a igreja dele: quem está falando é o santo. Quem está falando é o santo. Filadélfia recebe o impacto. Quem está falando com vocês é o santo. Observe bem. O que é santo, o que é verdadeiro. Tem muita santidade mentirosa, irmãos, coreográfica. Tem muita santidade esquisitista. Mas Deus está dizendo: eu sou a santidade inconfundível. Então ele diz assim: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, digita. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. Tem a chave de Davi, e quem tem a chave de Davi pode abrir. E quando ele abre, ninguém fecha. Ele tem a chave que abre e ninguém fecha. Mas é engraçado, irmãos, ele tem uma outra chave que os crentes parecem que não querem mais ouvir nesse evangelho triunfalista. Ele tem uma chave que fecha. Você sabia que o nosso Deus é um Deus que fecha portas? Pode parecer muito bom aos seus olhos, mas quando ele não vê como possibilidade de acréscimo e de bênção para a sua vida, ele fecha a porta. Ele diz: quando eu fecho uma porta, guarde bem isso. Tem portas que você está achando que foi o diabo que fechou. Eu quero dizer pela palavra, talvez seja Deus fechando a porta, porque a porta que ele fecha, ninguém abre. Você pode ligar para o pastor, você pode ligar para quem for, mas a porta que ele fecha, ninguém abre. Conheço as tuas obras, muito prazer. Diante de ti eu pus uma porta aberta. O crente é alguém que já tem portas abertas na sua vida. Não precisa de campanha para abrir portas, porque o crente já vive com portas abertas na sua vida. Pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. Retifico, porque tendo pouca força, meu irmão, tendo pouca força, minha irmã, guarde a minha palavra, nunca negue o meu nome. Diga amém. Ele está profetizando na sua consciência. Se você tiver com pouca força, levante seu braço, abaixe o braço, chore, fale, sussurre. Não sei qual é a sua conotação expressiva, mas ele disse: tendo pouca força, fique tranquilo, guarde a palavra e nunca negue o meu nome. Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: não duvide, só guarde. Mas pastor, eu estou com pouca força. Guarde, porque as coisas só acontecem no tempo de Deus. E aí ele chega à igreja que está em Laodiceia. É engraçado, meus irmãos. Essa é a igreja que nós vamos perceber com a característica dos últimos tempos. Nós vamos perceber que essa igreja é a igreja pós-moderna. Essa é a igreja, talvez, dos nossos tempos. Essa é a igreja que retrata, embora todas estejam com o flash dos nossos tempos, mas essa é a igreja que mais expressa o que nós estamos vivendo do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de expressão cultica, do ponto de vista de ação religiosa. Na minha visão, essa igreja é uma igreja que olha e diz para si mesmo muitos améns.
Essa é uma igreja que está acostumada com seu próprio amém. Essa é a igreja que diz eu sou amém. Essa é a igreja que diz eu posso. Essa é a igreja que diz eu tenho. Essa é a igreja que diz eu vou. Essa é a igreja que diz não. Essa é a igreja que diz sim. Aí Deus se manifesta nessa igreja. E ele diz assim ao anjo da igreja de Laodiceia: escreve: isto diz o amém. Vocês querem dar amém para tudo? Vocês querem dar sim, ok para tudo? Vocês querem ter sempre a última palavra? E o que ele está querendo nos dizer nesta manhã é que o encontro com Deus muda a nossa perspectiva de tal maneira que a última palavra não é mais a minha. O amém não é mais meu. O amém não sai da minha boca como um fardo religioso ou como uma profecia temperamental. O amém é de Deus. O assim seja de Deus. O eu concordo é de Deus. Deus tem a última palavra na sua vida. Eu sei que não é nosso costume, mas eu vou falar isso pela palavra de Deus. Eu profetizo para aquelas pessoas que têm um encontro com o Senhor, diuturnamente com a palavra dEle. A última palavra na sua vida é de Deus. Ele diz: eu sou o amém. Eu sou a testemunha fiel. Nos dias que vivemos, nós não sabemos quem está mentindo. Nós não sabemos. Nos dias que vivemos, a delação passou a ser um recurso para sair da penalidade. Enquanto a Bíblia trabalha a delação como uma busca por alguns prêmios. Salmo 51:10 é o típico caso de uma delação que tem retorno. Ele diz no Salmo 51:10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. E no verso 1 ele vai dizer que tem misericórdia de mim. E Provérbios 28:13 é o típico caso aberto da delação cristã. Ele diz: olha, é lindo Provérbios 28:13. Eu tenho esse texto marcado em todas as minhas Bíblias. Esse texto é o texto da delação, da testemunha fiel. A única testemunha fiel na sua vida depois de Jesus é você. Só você sabe o que você tem vivido. Só você sabe o que você fez. Provérbios 28:13. O que encobre os... mas o que confessa e deixa... Irmão, a delação no reino de Deus é algo profundo. Quando Jesus se encontra com a sua igreja, um avivamento delacional acontece na igreja. Quando Jesus se encontra com a sua igreja, as pessoas começam a se contorcer, delatando-se na presença de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu falei aquilo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu fiz aquilo. Tem misericórdia de mim, ó Deus. E ele diz: quem delata na minha presença, recebe, alcança misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele continua dizendo, irmãos, eu vou já caminhando para o final. Ele diz assim: eu conheço as tuas obras. E aí, irmão, começa uma crise teológica dos pastores, porque cada teólogo diz uma coisa. Mas como a Bíblia é linda, uma leitura rasa dispensa qualquer tipo de interpretação lógica. Olha o que a Bíblia está dizendo: conheço as tuas obras. Para não ter muita explicação, para não ter muitas correntes teológicas, você mudou. E o pior é que eu gostaria, a minha vontade é que você fosse incrédulo. Eu prefiro que você seja um mundano lá fora do que um crente morno aqui dentro. Irmão, essa é uma teologia pesada. E quem está falando isso não é um pregador irado, não é um pastor erudito, não é um teólogo versado. Quem está falando disso é Jesus. Jesus diz: eu tomei uma decisão. Você me causa náuseas. Se você não mudar postura, vomitar-te-ei da minha boca. Queridos irmãos, se esse problema de náuseas pudéssemos fazer uma metáfora como uma pequena enfermidade. Você já viu Jesus doente na Bíblia? Em alguma página da Bíblia você já viu Jesus doente? Mas nesse capítulo, nesse texto, Jesus passa mal. Ele diz que o que lhe faz passar mal é um crente morno. O crente morno, irmãos, é aquele que vem aqui e canta. Ó, que legal cantar aqui. O crente morno é um crente que vem para o aniversário da igreja e prega, e todo mundo fala: eu vi esse menino pequeno. O crente morno é aquele que está aqui atrás cantando, que está sentado aí, irmão. É que trabalha no encontro de casais, é líder. O crente morno, irmão, é o crente que está aí fazendo tudo que todo mundo faz, adora como todo mundo. Mas lá no isolado,
lá no escondido, lá onde ninguém vê, Jesus vê. E ele diz assim: ninguém viu, mas eu vi. Ninguém sabe, mas eu sei. Ninguém percebe, mas eu percebi. Ninguém diz, mas eu peço a você, diga. É tremendo, irmãos. E ele vai finalizar dizendo: eu preferiria que você fosse frio, mas a minha vontade não é que você vá para o mundo. Eu quero expressar para você que a minha vontade é que você seja quente, cheio do Espírito Santo. Eu quero que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas nessa mornidão que você vive, defina-se. Porque se você estivesse lá fora com esse estilo de casamento, a igreja ia lhe convidar para o encontro de casais com Cristo, e você ia conhecer Jesus no encontro de casais com Cristo. Se você é um jovem com esse estilo de vida, a igreja ia lhe convidar para fazer um encontro de jovens. Se você estivesse lá no mundo, a igreja ia evangelizar para chegar até você. Mas você aqui dentro, ninguém vai te entregar um folheto, ninguém vai fazer apelo para o seu coração, porque todo mundo acha que você é. Mas ele diz: eu sei que você não é. Eu conheço. Irmãos, quando eu leio esse texto, eu falo: é Deus, não vou mentir não. Mentir para quê? Eu me prostro diante dele e começo a chorar. Essa madrugada nós ficamos até 1 da manhã, né? Madrugada, batendo um papo, conversando. Eu cheguei em casa, irmãos, que eu deitei naquela cama, eu corpo muito cansado. Eu fiz um pedido a Deus. Eu falo: Deus, na minha pequenez, na minha falta de recurso, na minha não representatividade para uma comunidade como esta, amanhã de manhã, que a igreja receba Jesus. Mas pastor, a igreja não já tem Jesus? Tem. Mas Jesus quer se encontrar com a sua igreja, não mais para salvar, mas para alinhar, restaurar e reconsagrar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: você não é quente nem frio. Verso 16: assim porque és morno, nem és quente nem é frio, vomitar-te-ei da minha boca. Você ainda tem coragem de dizer: sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Observe, uma igreja que tem o melhor tecido, uma igreja que tem um pódio, um colírio que faz milagres, uma igreja que recebe influência de todas as regiões, gente de todas as partes, um centro mercadológico, um centro financeiro, uma cidade que recebe dinheiro de todos os lados, e o dízimo dessa igreja potente, uma igreja rica, uma igreja com roupa de marca, uma igreja poderosa. Jesus diz: você não está prestando atenção não? O seu colírio é exportação, e muitas pessoas melhoram a sua visão com o seu colírio, mas você tem a visão diminuída a cada dia. Você vai ficar completamente cego. Você tem muito dinheiro, mas você não percebe que você tem poder de barganha, compra tudo, mas você é pobre. Você tem um tecido, uma lã escura que gera outros tecidos, gera coisas para o mundo todo da época. Ele diz: mas você, olha como você está, roupa de marca no corpo, nu na alma, com a visão sem as roupas espirituais, mas com a audição sem as roupas espirituais, com o bolso sem as roupas espirituais, com a alma sem as roupas espirituais. Aí Jesus agora, irmãos, vai para a avenida da cidade, onde estão os camelôs da cidade. Jesus vai para aquele lugar. Jesus se torna alguém com uma banquinha, oferecendo, mas na verdade é como se ele estivesse dizendo: para que tanta coisa, se as coisas mais simples da vida você já tem? Porque quem tem Jesus tem riqueza, quem tem Jesus tem visão, quem tem Jesus tem investimento espiritual para toda a vida cristã. E ele diz assim: olha bem, 18: aconselho-te uma coisa, preste bem atenção, aconselho-te de que de mim compres. Eu estou vendendo, compres. Compre ouro refinado no fogo, porque na minha existência, diz o Senhor, na minha casa o ouro não é uma preciosidade. Na minha casa, na Nova Jerusalém, o ouro está debaixo dos pés. E ele continua dizendo: compre ouro provado no fogo para te enriqueceres. Seja rico do ouro do fogo do Espírito. Tenha roupas brancas para te vestires. Ou seja, tenha cuidado para você esquecer de que o crente tem uma nova vestimenta,
que a sua roupa já não é mais uma roupa simplesmente religiosa. Você tem uma nova roupa. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim: a sua nudez precisa ser coberta. E agora eu quero te pedir uma coisa: não esqueça de levar o óleo para ungir o seu olhar, para ungir os seus olhos. Compre esse colírio, porque você não está conseguindo ver. Misteriosamente, depois que Jesus faz tudo isso, depois que Jesus diz tudo isso, ele vem dizer o motivo do seu encontro. Ele diz: repreendo, ou seja, eu aconselho com amor, castigo todos aqueles que eu amo. Seja zeloso, meu filho, seja zeloso, minha filha, arrependa-te, o dia é hoje. E aí Jesus nos mostra algo tremendo. Enquanto Jesus esteve no centro de uma igreja, andando no meio da igreja, Jesus agora nos surpreende. No final ele diz assim: vocês estão achando que eu estou dentro da igreja? Geograficamente, liturgicamente eu estou fora. E aí Jesus se apresenta: que estou à porta e bato. Se alguém conseguir ouvir, não é por causa das inquietações de criança passando, é porque ele não está batendo numa igreja física. O encontro com Jesus desmistifica a igreja como um prédio. O encontro com Jesus descodifica a minha noção de que igreja é um lugar, igreja sou eu. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Talvez a sua cabeça é tão hipermoderna, tão pós-moderna. Talvez você mora num lugar de tão difícil acesso. Eu vejo a dificuldade que uma pessoa tem para chegar na minha casa. Tem lugares que são difíceis de chegar, porque você tem que interfonar, você tem que dizer que é seu nome, você tem que dar identidade, CPF. E como eu creio que Jesus é alfa e ômega, como eu creio que Jesus sabe o que está lá no futuro, estando no futuro, por causa da sua onisciência, por causa da sua onipresença e por causa da sua onipotência, Jesus não falou para ser moderninho. Eis que interfono, eis que toco. Com todo respeito à tecnologia, Deus não é um Deus tecnocrata. Com todo respeito ao que hoje se chama de evolução, Deus não é um Deus nesse sentido evolucionista. Deus é um Deus artesanal. Ele trabalha com as próprias mãos. Deus é um Deus que transforma. Ele muda a forma. Ele é um Deus que transfunda. Ele tira tudo que está nesse recipiente que é você e coloca algo novo, que é o Espírito Santo dele. Ele é um Deus que faz nos transbordar. Ô meu irmão, ô minha irmã, eu quero orar por mim e por você. O Senhor trabalha artesanalmente. Ele bate com as próprias mãos. Há pessoas aqui que Ele tem batido há anos, mas talvez os encontros da sua agenda não permite ter um encontro pessoal com a vontade de Deus. Você já tem a salvação de Deus. Talvez um realinhamento que tanto o Senhor quer para a sua vida, você não percebeu ainda. Talvez você é afastado da igreja, minha irmã, meu irmão, há tanto tempo, e você tem boas desculpas. Olha, eu já quero te dizer que eu concordo com você. A igreja tem muita gente que não merece. A igreja tem muita gente que magoa, que fere. A igreja tem muita gente que abandona. Tudo você está certíssimo. Mas quem está lhe chamando agora não é mais quem te magoou, não é quem te feriu. Quem está te chamando é o Santo, é o Filho de Deus, é o Amém, é a testemunha fiel. Ele está te chamando, Ele está batendo a porta do seu coração. Eis que estou à porta e bato. As pessoas buzinam, as pessoas interfonam, mas Jesus bate. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê sempre, mas sempre mesmo, a paz, em nome de Jesus.